favor, daqui a 3 minutinhos a gente vai começar um presentinho para vocês. A ideia é que todo mundo descanse um pouquinho. E como educadores que somos, não existe nenhum aprendizado em estado de tensão. Então, todos estão convidados a distensionar com a gente, a fazer uma atividade mais de conexão, para poder assimilar tanta coisa que está acontecendo nesse lugar. Quem puder ir chegando, a gente está esperando. Obrigada. Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Pessoal, quem quiser, quem puder se aproximar aqui, a gente vai fazer uma pequena vivência com vocês, vai ser bem bacana. Se vocês puderem sentar aqui na frente, tá aí o convite. Percam a vergonha, venham com a gente. Por favor, precisamos de vocês. Vem. Não nos abandonem nesse momento da nossa vida. O nosso tempo é curto, por favor. Bom, vamos lá. Bom dia, pessoal. Bom, a gente trouxe um presente para vocês, né? Aqueles que cuidam merecem ser cuidados. Então, estamos aqui para fazer esse cuidadinho, esse momento de conexão. Antes, a gente vai se apresentar. Meu nome é Rosa Muniz, eu sou pedagoga. Eu sou João, eu sou contador de histórias e professor em yoga para crianças. Isso mesmo. E nós estamos aqui para representar a nossa plataforma digital, que é o Yon Kids, que nasceu a partir da nossa metodologia, que se chama Yoga com Histórias, e que agora, em outubro, está completando 31 anos de existência. Isso mesmo, nós nos conhecemos há 31 anos em um abrigo social, aqui em São Paulo, que cuidava de crianças em situação de vulnerabilidade. E nesse lugar, como educadores, a gente, além de contar muitas histórias para a criançada, a gente começou a introduzir de uma forma lúdica práticas de yoga, de meditação, de relaxamentos, de exercícios respiratórios, e aconteceu algo muito mágico, algo muito especial. Isso mesmo, as crianças que vinham de um ambiente hostil, de violência, maus tratos, começaram a demonstrar sinais de transformação muito rápido. Então, a gente começou a perceber menos violência, mais conexão, mais sorrisos, mais resiliência e mais esperança diante de um quadro de violência.
E depois desse trabalho nessa unidade da Casa Abrigo, nós levamos esse mesmo projeto para uma unidade da FEBEM com crianças maiores, com adolescentes. Foi um pouco trabalhoso, mas o resultado foi igualmente mágico. Crianças meditando, ouvindo histórias, praticando yoga, respirando e relaxando. E foi aí que surgiu a metodologia Yoga com Histórias, a partir da nossa experiência e vivência a partir desse momento, dessa história que começou dessa forma. A partir daí, muita coisa aconteceu. A gente estudou muito, a gente praticou muito, mais de 20 livros publicados, mais de uma centena de personagens criados e inúmeros instrutores formados pela nossa metodologia. E nessa caminhada a gente encontrou pessoas maravilhosas, esse querido amigo aqui, Dudu Toledo, e nós três fomos convidados pela TV Cultura e pela TV Rá-Tim-Bum a produzir 2 programas de yoga para crianças. E em 2017 nós estreamos com o Yoga com Histórias na TV. Na pandemia a gente criou o Yoga com Histórias em casa. E esse programa foi o maior sucesso, é exibido até hoje nas 2 emissoras. Nós ficamos entre os finalistas em 2018 de um importante prêmio internacional entre os 13 indicados como o melhor programa infantil para crianças, ibero-americano. E agora, nós vamos falar um pouquinho da plataforma que nós criamos a partir da metodologia do Yoga com Histórias. A nossa plataforma é o Young Kids, e ela busca levar para a criançada práticas lúdicas de yoga, de meditação, de respiração e de relaxamento, tentando ajudar a criança a desenvolver todo o seu potencial, toda a sua inteligência emocional. Isso mesmo, é um cantinho muito especial, onde a criança vai sair da atitude passiva de consumidora, que é um grande desafio da educação atualmente, usar o conteúdo digital, mas não de uma forma, que reprima, e sim que expanda, que faça das crianças protagonistas. E o Young Kids é esse lugar, para a criança, para a escola, para a família, onde as pessoas vão poder desenvolver um cantinho, um lugar de encontro e de afeto, de troca de afeto até entre gerações. Nesse lugar também a gente vai ajudar a criança a construir aí o seu processo de competências, socioemocionais tão importantes, da qual a gente tem falado tanto, saúde mental, que está uma das nossas maiores preocupações atualmente. Enfim, a gente quer convidar vocês, depois conheçam lá o stand, mas agora não é isso não, agora é um presentinho para todo mundo, para se conectar. A gente vai convidar vocês a botar os bichos para fora, que é a forma que a gente fala para as crianças, para colocar raiva, mágoa, tudo que entristece, que enche um pouquinho as paciências. É muito fácil, vai valer a pena, você vai sair daqui bem melhor, eu garanto. Eu vou explicar, é simples assim. A gente vai inspirar profundo, levanta os 2 braços, por gente, não, pode ficar sentadinho mesmo. Os 2 braços, inspira, prende o ar nos pulmões, conta 1, 2, 3, agora é com vocês, mas solta mesmo, pensa em tudo que te enche, que te incomoda, que te deixa nervoso, nervosa. Vamos juntos? Vamos lá? Gente, vamos lá. Joga lá pra cima, não joga pra mim, que esse momento de energia tem que vir, tá bom? Lá pra cima. Todo mundo aqui já engoliu sapo, né? Essa é a hora. Bora botar sapo pra fora. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Ha! Ih, tá meio fraquinho ainda, gente. Imagina, educador vai ter problema na vida, educador João? não fica tenso, você não é fica educador, bravo. Você não sabe o que é isso. Última vez, aproveita a chance. Vai ser a única do seu dia, com certeza. Vamos lá. 1, 2, 3... Opa, parece que tem muito uns sapinhos bom. ali engolidos no meio do caminho. Os sapinhos saíram agora. Gente? Agora, pessoal, a gente vai convidar vocês para uma outra prática bem gostosa, bem tranquila. Mas não estranha, não. A gente vai convidar vocês para meditar. Mas é uma meditação diferente, especial. Antes de fazer a meditação, não existe tempo. Não dá tempo. Não dá gente, tempo. Não dá tempo. A gente está no relógio. A gente ia fazer outra coisa, mas não dá tempo. Não ia botar vocês com o pé lá na cabeça, nada disso. Mas eu ia botar vocês para fazer uns negócios. 1 minuto de senta e levanta. Então tá. Então a gente vai fazer um aquecimento rápido. É quem nunca... o nome da brincadeira. Não dá para trabalhar nenhum tipo de inteligência, nem construir nada na vida se não passa pelo corpo, né, gente? Então vamos lá, a gente sabe. Ó, quem nunca fica sentado. E se alguma vez já aconteceu com você, você fica em pé. Deu para entender? Quem nunca sentado e quem alguma vez fica em pé. Quem nunca ficou nervoso? Nossa, temos um rapaz bem equilibrado ali, uma moça também bem equilibrada. Gente equilibrada, né? Geralmente, olha, vai outra rapidinho. Quem nunca
ficou muito curioso ou curiosa quando estava ouvindo a conversa e fez assim, ligeiramente para ouvir conversa alheia? Quem nunca sozinho no elevador, sozinha no elevador, ali apertadinho, soltou um pum? Eu não, que eu tenho medo de entrar alguém depois. Eu todas. Muito bom. Quem nunca abriu a geladeira, o congelador, viu lá um tremendo de um pote de sorvete e quando abriu era feijão. Muito bom, pessoal. Então agora a gente vai pedir para vocês sentarem, fechar os olhos. É rapidinho, mas a gente pede para vocês se entregarem nesses minutinhos de cuidado, de meditação. Pessoal, por gentileza, pode soltar a meditação para a gente? A gente vai sentar e fazer com vocês. Que seja uma boa experiência, que vocês sejam crianças sempre. Fecha os teus olhos. Meditação da gargalhada. Olá, eu te convido para fazer agora uma meditação muito bacana. Sente-se numa posição em que sinta seu corpo confortável e tente manter sua coluna retinha, mas sem esforço. Durante toda a meditação, respire bem devagar. Enquanto isso, eu vou te contar uma coisa. Essa é a meditação da gargalhada. Isso mesmo, a meditação da gargalhada. Você consegue dar uma gargalhada agora, nesse momento? Para essa gargalhada ser especial, eu vou te ajudar, ok? Respire bem devagar e solte o ar também bem devagar. Se concentre o máximo possível nessa gargalhada. Deixe que ela te contagie. Assim, você vai gargalhar também. Vamos tentar mais uma vez? É muito bom, é muito gostoso gargalhar, não é mesmo? Que tal mais um pouquinho de gargalhadas? Agora, observe em você onde essa gargalhada ficou, se é na barriga, no rosto ou em outro lugar. Vamos gargalhar mais um pouquinho para você sentir melhor onde ela ficou. Então, descobriu? Em mim, ela fica bem no peito e no rosto. E em você? Lembre-se que você pode gargalhar toda vez que quiser. Gargalhar melhora o humor, melhora o sistema imunológico e ajuda a evitar as doenças, ajuda a diminuir a dor, ajuda a relaxar, a acalmar e até a espantar a tristeza. Você poderá fazer a meditação da gargalhada e sair rindo por aí. Eu tenho certeza que todos à sua volta também sentirão esta intensa alegria e serão contagiados por você. Agora, respire fundo e vá voltando da meditação da gargalhada. Se estiver praticando com alguém ao seu ladinho, dê uma olhada, uma gargalhada e diga: Namastê. Muitas gargalhadas para você, muitas gargalhadas para mim, muitas gargalhadas para todos nós. Tchau. Tchau. Por um dia com mais gargalhadas, mais sorrisos, mais tempo de pausa. Eu gosto muito de falar isso, mas é muito sério. Não acreditamos em nenhum tipo de aprendizado em estado de tensão, e as nossas crianças estão em estado de tensão absoluta a maior parte do tempo. É muita pressão, né? Viver num mundo como a gente vive hoje, com tanta informação, com tanto conteúdo, é bem diferente de viver antes. São muitos desafios, nós tivemos os nossos, eles os deles, elas as delas. Mas convidamos vocês a meditar mais, a respirar mais, a conhecer esse trabalho lindo que a gente tem aqui. Vão lá visitar a gente na plataforma, no stand aqui, bem na entradinha. Venham fazer outras meditações, conhecer um pouquinho mais os nossos inúmeros personagens. E que o dia de vocês seja especial. Saudação do Yoga com Histórias? Já deu. Namastê.
Tudo de bom para você. Tudo de bom para mim. Tudo de bom para todos nós. Obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Valeu. Acompanhem, Obrigado. a gente vai adorar ver vocês por lá. Obrigadão. Obrigado. Tá. Eu tinha uma imagem de caverna na minha cabeça que é totalmente assim, cada caverna é diferente da outra. Quando você escuta as histórias, você começa a fazer, ligar os pontinhos, tipo, da matéria, da teoria com a prática. Com a nossa equipe, nós conseguimos fazer um passeio, integrando o João a toda a equipe e visitando todos os lugares. É possível que nós possamos trazer todos os alunos que sejam portadores de todas as formas de deficiência para uma inclusão efetiva. É que é uma experiência nova, né? Agrega para a nossa vida. Você não só se aproxima de pessoas assim que você nunca imaginou que você ia se encontrar, se conversar, trocar uma ideia. Que eles levassem essa forma diferente de aprender, né, para suas vidas. O espaço da aprendizagem é o mundo. Eu tinha uma imagem de caverna na minha cabeça que é totalmente assim, cada caverna é diferente da outra. Quando você escuta as histórias, você começa a fazer, ligar os pontinhos, tipo, da matéria, da teoria com a prática. Com a nossa equipe, nós conseguimos fazer um passeio, integrando o João a toda a equipe e visitando todos os lugares. É possível que nós possamos trazer todos os alunos que sejam portadores de todas as formas de deficiência para uma inclusão efetiva. É que é uma experiência nova, né? Agrega para a nossa vida. Você não só se aproxima de pessoas assim que você nunca imaginou que você ia se encontrar, se conversar, trocar uma ideia. Que eles levassem essa forma diferente de aprender, né, para suas vidas. O espaço da aprendizagem é o mundo. Eu tinha uma imagem de caverna na minha cabeça que é totalmente assim, cada caverna é diferente da outra. Quando você escuta as histórias, você começa a fazer, ligar os pontinhos, tipo, da matéria, da teoria com a prática. Com a nossa equipe, nós conseguimos fazer um passeio, integrando o João a toda a equipe e visitando todos os lugares. É possível que nós possamos trazer todos os alunos que sejam portadores de todas as formas de deficiência para uma inclusão efetiva. É que é uma experiência nova, né? Agrega para a nossa vida. Você não só se aproxima de pessoas assim que você nunca imaginou que você ia se encontrar, se conversar, trocar uma ideia. Que eles levassem essa forma diferente de aprender, né, para suas vidas. O espaço da aprendizagem
é um mundo. Novas profissões e tecnologias surgem a todo momento, nos levando a repensar os modos de vida e trajetórias profissionais. Hoje, sabemos que a educação continuada é essencial, buscando acompanhar ou até mesmo promover as mudanças. Lifelong Learning, o mundo dentro da escola. Novos temas, novos modos de aprender. Com o Lifelong Learning, sua escola agora conta com ofertas de cursos muito diferenciados para seus alunos, atendendo a desejos muito específicos de aprendizado. E uma novidade incrível, também existem cursos desenvolvidos para os pais e demais adultos da comunidade escolar, porque a aprendizagem contínua é para todos. E não há melhor exemplo do que todos evoluindo juntos. São cursos sobre os mais variados temas, promovendo ampliação repertorial e despertando interesses ainda mais amplos nas diversas áreas do conhecimento dos estudantes e de toda a comunidade escolar. Todos ministrados por especialistas em suas áreas. Os cursos são ao vivo, online, em turmas pequenas com metodologias adequadas para cada nível de aprendizagem. Sua escola dando mais um passo rumo ao futuro. Lifelong Learning, o mundo dentro da escola. Olá pessoal, bom dia a todos, sejam bem-vindos ao painel Enfrentando Bullying, Assédio e Agressão. Um agradecimento especial à equipe da SD Student Travel, Educational Leaders, Grupo de Líderes Educacionais do Brasil, ITEDUC, Institute of Technology and Education, FTD, Lenovo, Colégio Bandeirantes, Colégio Vértice, Liceu Jardim, Blink Learning e Epson. E agora, para dar sequência ao painel, vou convidar os nossos painelistas, iniciando pela senhora Flávia Vivaldi, doutora em Educação e pesquisadora do GPEM. Por favor, Flávia. Senhor João Paulo Prado, vice-presidente jurídico, M&A e Compliance do Salta. Senhora Sueli Nercesian, diretora pedagógica do Colégio Vital Brasil. Marina Guzmão, sócia diretora do INTCC.
E a mediadora deste painel, senhora Rosário Carmone Costa, fundadora do Belong, Instituto de Desenvolvimento e Saúde, direto de Portugal. Muito obrigada. Olá, novamente, a todos. Desta vez não vai exigir muita da vossa concentração, porque o ideal é que eu fique calada, não é? Muito obrigada por este convite para mediar este painel de grande qualidade e, sobretudo, por finalmente termos um painel com este tema. Enquanto psicoterapeuta, eu muitas vezes tenho em consulta os estragos causados pelas experiências de bullying. É muito impactante vermos adultos de 50, 60 anos chorando em consulta por um episódio que aconteceu lá atrás e que se calhar nós nem tivemos consciência do impacto que aquilo teria naquele momento específico do desenvolvimento daquela criança. E então é assim um enorme privilégio e muitos parabéns para a Educa Week trazer o tema do bullying para cima da mesa. Sobretudo numa era, e vou querer também ouvir-vos, em que passamos de o bullying não existir para, de repente, tudo é bullying. E lá em Portugal nós travamos muito esta batalha, não é? Primeiro ninguém dava atenção, agora há conflito normal, mas que de repente tem uma grande escala e nós chamamos de bullying e a discussão é se deveríamos chamar. E então temos aqui este painel de luz que nos vai ajudar a refletir sobre todas estas questões. E eu vou apresentar a primeira palestrante, que já me avisou que tem assim uma dificuldade em travar. E eu vou apresentar primeiro a Flávia e logo de seguida eu vou já deixar apresentada a Sueli, porque o Marcos, ele conseguiu aqui uma coisa mágica, que foi reunir no mesmo painel a teoria e a prática. Nós descobrimos que o projeto da faculdade da Flávia está a ser implementado na escola da Sueli. Então, é muito rica esta discussão que vai acontecer aqui. Aquilo que nós temos no papel, será que resulta? E a resposta, se resulta ou não. Então, eu deixo já as duas apresentadas e as duas se debatem e se descabelam para gerir os vossos 20 minutos conjuntos. A Flávia Vivaldi, ela é doutora em Educação, pesquisadora do GPEM, estou a dizer bem? GPEM, Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral. Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral, assim é que é. É professora e pesquisadora da área da convivência escolar e vamos escutar aqui a sua reflexão sobre como é que a escola deve planejar a convivência de uma forma preventiva e promotora da saúde mental. E deixo já a nossa Sueli apresentada. Ela é doutora em Educação e diretora pedagógica do Colégio Vital Brasil e nos vai falar aqui um pouco sobre os seus programas de formação continuada com toda a sua equipa, bem como as ações com os alunos e as suas famílias. Muito obrigada às duas. Obrigada, Rosário. Bom dia aos colegas desse painel. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar com vocês. A gente repartiu um pouquinho do que nós trabalhamos na teoria e, felizmente, com uma colega parceira que vem desenvolvendo essa teoria na sua unidade, né, no Colégio Vital Brasil. Antes da gente falar um pouquinho sobre a promoção da convivência, porque eu acho que a ênfase que vem sendo dada no combate à violência não pode se apegar à escola. Escola é lugar de vida, escola é lugar de desenvolvimento, escola é lugar de promoção do desenvolvimento, né? Mas nós precisamos situar conceitos daquilo que vem trazendo como sendo um grande desafio para as escolas, né? E esse painel tem, então, 3 conceitos diferentes que, às vezes, são confundidos entre as pessoas. Você já começou a falar que hoje a gente vive um momento em que tudo é bullying. Tudo é bullying. Então, recordando com os colegas, que provavelmente já sabem disso, mas para a gente caracterizar o fenômeno como bullying, e bullying é sim um tipo de violência, ele tem características próprias, né? A primeira delas é que é uma violência que acontece entre pares. Então, aquela fala que muitas vezes a gente ouve, às vezes das famílias, o professor está fazendo bullying com o meu aluno, com o meu filho, né? Essa é uma fala equivocada do ponto de vista teórico.
porque bullying ocorre entre pares, ou seja, não há diferença hierárquica em termos de papel social. Existe essa horizontalidade nas relações. Essa é uma característica. A outra característica é que há uma intencionalidade em fazer o alvo sofrer, que é diferente de muitos episódios de violência que às vezes a gente tem na escola, que é uma ação de reatividade, né? O adolescente ou a criança reage a uma situação que ele não conseguiu se autorregular, então ele avança. Então, a reação não está dentro das características do bullying, porque não há razão aparente para o autor, né, cometer esse tipo de violência contra o alvo. Há uma intencionalidade de subjugar sem nenhum motivo aparente. Outra característica é que há um desequilíbrio de poder, mas um desequilíbrio de poder psicológico, nem sempre é um desequilíbrio de poder físico. Então, nós temos nesse contexto a figura do alvo como sendo alguém que tem uma fragilidade psicológica muito grande. Ele não se vê como valor. Então, ele acha que ele merece aquele sofrimento, né, que vem por meio de apelidos, vem por meio de aquilo que eles falam que é brincadeira, né? Vocês todos sabem disso. Esse é um termo que os adolescentes e que as crianças usam, mas a gente está brincando. E é muito interessante, abrindo um parêntese, que a gente sempre se remeta a eles dizendo que brincadeira é algo que diverte a todos e todas que estão participando. Se um sai sofrendo, não é brincadeira. Né? Essa é uma fala que a gente precisa ter de forma muito contundente e recorrente junto aos nossos alunos e alunas. Né? Então, nesse contexto das características, nós temos, então, entre pares, nós temos a intencionalidade, nós temos o desequilíbrio de poder físico ou psicológico, com um alvo que é extremamente frágil. Nós temos a presença de uma plateia, dos espectadores, que acabam sendo o oxigênio do fenômeno. Né? Esses episódios de bullying não acontecem se não há pessoas assistindo. Não precisa ser um público enorme, mas eles não acontecem quando está só o alvo e o autor. Eu preciso ter pelo menos 2, 3 ou uma multidão assistindo eu colocar uma pessoa para baixo, né? Eu subjugar uma pessoa. Então, a plateia é uma das características, e já vou adiantar que num trabalho de promoção de convivência, é exatamente vamos dizer assim, esses agentes, né, aquele público que faz parte da plateia, são os primeiros que a gente precisa trabalhar. Nós precisamos sensibilizar todos e todas que assistem cenas de violência e que têm medo, muitas vezes, de denunciar, tem medo de interferir, né? E às vezes acaba nem procurando uma ajuda de um adulto. Então, o trabalho para a promoção da convivência, ele contempla também a sensibilização da plateia para aguçar o sentimento de indignação. O sentimento de indignação, ele é fundamental do ponto de vista moral, para que os sujeitos não normalizem a violência. Isso é fundamental, né? E além da plateia, nós temos a recorrência. O bullying não é um episódio único. É uma violência que deixa o alvo sofrendo já em casa, quando ele começa a pensar que ele vai para a escola e ele está sujeito a encontrar com o seu algoz. Né? Então, não é um fato isolado. É algo que, às vezes, pode perdurar anos e anos. Porque uma outra característica é um fenômeno que acontece longe dos adultos. Né? Então, veja que essas características é que compõem o fenômeno bullying. E assim, gente, não há como a gente afirmar nunca que na nossa escola não tem bullying. Todas as escolas têm. Todas as escolas têm, porque é um fenômeno de violência coletivo, né? E que precisa ser encarado como algo que tem que ser minimizado, mas dificilmente a gente vai conseguir extinguir esse fenômeno das nossas escolas. Como a Rosário adiantou, todos os envolvidos, alvo, espectador e autor,
eles têm um grande prejuízo, né? Então, a longo prazo, o autor tem uma tendência aos delitos, né? À delinquência, ao uso de drogas. O alvo, ele tem um prejuízo estendido em termos de qualidade de vida, em termos de relações sociais. E os espectadores, por conviverem com o fenômeno e não intervirem, eles vão se acostumando. Então, há uma naturalização da violência. E isso é muito sério para a nossa sociedade. Estamos vivendo um momento em que a violência está naturalizada. Naturalizada pelos discursos, naturalizada pelas atitudes e pelas omissões, né? Se nós queremos devolver para a sociedade seres humanos que sejam mais sensíveis e que possam transformar as desigualdades, isso precisa fazer parte do nosso trabalho, a promoção de uma convivência positiva, né? Em seguida, gostaria de trazer para vocês um pouco do conceito do assédio, porque isso faz a diferença em relação a essa confusão que há quando há um desequilíbrio, né, em termos de relação respeitosa, do aluno para o professor ou vice-versa. Quando a gente fala em assédio, nós estamos falando em condutas que são extremamente desrespeitosas e que se dão por meio da palavra, de gestos, né? Existem várias formas de você manifestar o assédio. E o assédio, ele é dividido, vamos dizer assim, em 4 tipos, né? Então, nós temos o assédio moral vertical ascendente, que é exatamente quando o estudante, isso no universo escola, né? Porque pode existir em qualquer universo profissional, tá? Qualquer ambiente profissional. Então, quando é do aluno para o professor, nós falamos em assédio moral vertical ascendente. Quando é do professor para o aluno, episódios isolados, evidentemente, é o assédio moral vertical descendente. E aí nós temos o assédio moral horizontal ou organizacional, né? Quando, por exemplo, o ambiente de trabalho causa prejuízo para a dignidade ou a integridade de algum trabalhador, né, daquele ambiente. Então, o assédio também é uma violência. Também é uma violência. Os 3 fenômenos que trouxeram como tema do nosso painel são diferentes tipos de violência. Não são problemas de convivência que se manifestam por perturbações do ambiente. São problemas de convivência que manifestam a violência. Portanto, o tratamento para eles é diferente de uma resolução de conflitos entre pares que a gente tem a todo momento, né? Para o bullying, existem protocolos específicos para trabalhar essa situação. Não dá para a gente fazer uma intervenção em episódios de bullying como a gente faz nos conflitos diversos que a gente tem no dia a dia. E esse é um grande desafio para a escola, que às vezes trata tudo da mesma forma. Quando a gente não conhece a diferença entre os diferentes conflitos, né, a gente acaba tratando da mesma forma. Mas, continuando, o conceito de assédio eu já falei, e aí sobre a agressão. Veja, a agressão, ela tem como característica a mesma lógica da violência, o uso do poder, o domínio. Então, é a lógica do domínio-submissão. Claro que a gente pode ter a agressão que é manifestada de forma instrumental, ou seja, sujeitos que ameaçam, né, que fazem uso da extorsão como um estilo de agressão, mas que, na verdade, não chegam a vias de fato em relação ao seu alvo. É só para conseguir o seu objetivo. Mas nós temos a agressão violenta, que é aquela que, de fato, usa o poder físico, a força física, às vezes de maneira até desproporcional, vai além do desejo de obter o resultado, né? É como se houvesse um prazer, de fato, em agredir a pessoa. Temos esses episódios na escola? Temos. 3 tipos de violência que estão presentes porque são violências que acontecem nas relações humanas, né? Quando nós olhamos para a situação do nosso país, nós temos leis, ultimamente, né, mais recentes. Claro que a minha fala não é dirigida a isso, mas eu não posso deixar de contemplar. Desde 2015, nós temos uma lei anti-bullying no nosso país, que as pessoas não souberam como colocar em prática. Em 2018, essa lei entra num parágrafo da LDB, quer dizer, há uma mudança na lei que norteia o nosso trabalho, que é a LDB,
dizendo que há necessidade que todas as instituições educacionais trabalhem para a conscientização e para a promoção de uma cultura de paz. Então, o viés da LDB é menos para o combate da violência e mais para a promoção de uma convivência positiva e de uma cultura de paz. Nós temos amparo legal, mas muitas vezes não sabemos por onde começar. Porque o trabalho da convivência, colegas, vou chamar de colegas porque eu sou educadora, né? Ele não se faz somente com os estudantes. Quando a gente fala em convivência dentro da escola, nós estamos falando de todos os atores. Nós estamos falando da convivência entre adultos, entre os funcionários, entre professores e entre estudantes, evidentemente, né? E aí existem 3 vias que precisam ser consideradas no planejamento da convivência, que é a via pessoal ou relacional. O que significa isso? A escola cuidar para que haja uma formação e uma instrumentalização nos seus professores e todos os funcionários para qualificar as relações. Então, nesse processo formativo, a gente trabalha desde qual é a comunicação que deve ser utilizada para que as relações sejam respeitosas, até o conhecimento profundo sobre a utilização das regras, sobre a utilização de sanções que sejam formativas. Tudo isso, o universo profissional da escola precisa conhecer, né? Por isso que nós vamos fazer a dobradinha, porque o Vital Brasil tem esse programa em andamento já há muito tempo. Eu já estou convidando, né? Já estou saindo dos meus 10. Eu vou já, 2 minutinhos, e eu assim depois passo para a Flávia. Eu estou roubando os minutos da Sueli, tá bom? Então tá. Estou roubando Sueli, os minutos você dá? da Sueli. Você me dá, Sueli? Só para eu falar das 3 vias e eu já te passo, tá bom? A segunda via é a via curricular. Eu preciso abrir um espaço no currículo, né, na matriz curricular dos nossos estudantes, para que eles tenham uma apropriação racional da moral, porque nós temos que ter a moral balizando as relações. Eu estava ouvindo o painel anterior, o Colégio Bandeirantes, que tem esse trabalho de convivência, foi o primeiro colégio aqui em São Paulo que o nosso grupo de pesquisa, que o GPEM, ajudou a construir, né? E a Estela enfatizou muito essa necessidade do currículo, ter essa abertura para que haja, de fato, a vivência, que os alunos não tenham aulas como nós não, gente, vocês são muito novos, mas eu tive educação moral e cívica, que não resolvia nada, porque era uma abordagem doutrinadora. Quando a gente traz no currículo um espaço para que os alunos tenham essas vivências, é, de fato, a gente trazer momentos em que haja o desequilíbrio cognitivo e eles tenham reflexão. É um processo de reflexividade, né? Reflexão e vivência dos valores necessários para a convivência. E aí é importante a gente dizer que está muito difundida a necessidade do trabalho das socioemocionais. Parece que todos os painéis colocaram isso. Mas eu afirmo para vocês que só socioemocional não resolve. Você ter a regulação das emoções não é suficiente para você garantir qualidade nas relações. Então, nós também precisamos trabalhar com as competências sociomorais. Eu preciso ter a construção e a adesão aos valores morais para que eles balizem as minhas relações. E é isso que a gente faz curricularmente. E, finalmente, a terceira via, que é institucional, que é quando a escola percebe que é responsabilidade de todos e todas. Então, não tem um trabalho isolado de um professor, ou um projeto que é pontual e que acaba em uma semana. Institucionalmente, há a implementação das equipes de ajuda, a implementação de espaços de diálogos, como as assembleias, que a Sueli vai comentar como ela introduziu na escola. Isso não pode acontecer de forma esporádica e somente por um professor. Isso precisa ser a bandeira da escola. Por isso a gente fala que a via institucional é que, de fato, vai fazer enraizar a proposta de um programa de convivência na escola. Falei muito, né? Falaria mais, mas a conversa só começou, né? Obrigada. E é muito rico, falou muito, mas falou bem. E isso é que nos interessa. E então, se calhar, aproveitamos e fazemos essa ponte em como toda esta teoria pode ser vivida na prática. Sueli. Pois é, gente. Bom dia a todos. Prazer imenso estar aqui. Agradeço ao Marcos por mais um ano, né, estar aqui aprendendo nesses painéis com pessoas realmente muito consistentes
do ponto de vista aí do conhecimento. Bom, eu gosto sempre de contar um pouquinho da história do Vital Brasil. É uma escola relativamente jovem, né? É o 12º ano de funcionamento. Então, nós começamos em 2012 com a primeira turma, do maternal até a primeira série do médio, com poucos alunos. Tínhamos, na época, 627 alunos, então, ou seja, eu conhecia os alunos pelo nome, né? Ao mesmo tempo que foi um grande desafio na minha vida profissional, começar uma escola do zero, né? Foi uma grande oportunidade também de trazer, né, de colocar em prática aquilo que os anos me deram como experiência, estudo. Eu estava, na época, finalizando o meu doutorado, que era exatamente sobre esse tema em educação de qualidade. O que é uma educação de qualidade? Então, é uma escola que tem, sim, um propósito de uma expectativa de alto desempenho, e, ao mesmo tempo que nós temos esse compromisso com o desenvolvimento das competências cognitivas, nós temos, na mesma medida, o compromisso do desenvolvimento socioemocional. E é muito mais fácil você construir uma cultura do zero do que mudar uma cultura, né? Então, também foi uma grande oportunidade. Então, nós tínhamos, na época, objetivos muito claros desse desenvolvimento, tanto do ponto de vista cognitivo, quanto do ponto de vista das relações saudáveis e éticas. E aí nós começamos com pequenas ações na escola, ações isoladas, mas aquilo eu percebia que ainda não era suficiente para a gente garantir a construção de uma cultura institucional. Precisava ser institucional, né? E precisava ser também curricular. Então, nós temos também como valor a formação continuada. Então, tudo que nós vamos fazer como uma novidade, a gente começa pela formação dos professores. Tá? Isso realmente é uma praxe. Por quê? Quando o professor ele se envolve, ele está instrumentalizado, ele tem recurso, ele consegue realmente dar sentido e colocar em prática. E ele se sente seguro também para essa novidade que vem. Então, em 2015, eu fui a um evento na Unicamp, do GPEM, e foi lá que eu fiquei sabendo da formação, né, do programa de convivência ética, assembleia, equipes de ajuda, que a Esther falou anteriormente. E aí eu falei, puxa vida, eu acho que é um caminho, né, que tem a ver com a proposta da escola de procurar, a partir de pesquisa, a partir de um resultado científico, a implantação de um programa consistente. E aí fizemos contato com o GPEM e a Flávia é que foi fazer toda essa formação com a equipe. Então, nós começamos em 2016 a formação com a equipe pedagógica. E nessa formação, eu acho que antes da gente levar para a prática, né, Flávia, nós ficamos, acho que uns 2 anos só com os professores. Não só com os professores, mas com todos os funcionários. Com todos os colaboradores. Por quê? Não são só os professores que estão com os alunos. Você tem os inspetores de pátio, você tem os vigias, você tem a segurança, você tem o profissional que abre a porta do carro, que fala um bom dia para o aluno ou boa tarde quando ele chega no colégio. Então, todos os profissionais que estão dentro da escola participaram de programas de formação, né, cada um de acordo com a sua área de atuação, junto com a Flávia. Então, todos foram instrumentalizados, inclusive com relação ao bullying, para que também eles entendessem quais eram as características e, fora da sala de aula, conseguissem observar, identificar alguma coisa e levar para a coordenação
né, chamar, enfim, apurar. Então, voltando, nessa formação com os professores, nós tivemos várias etapas. Eu lembro que a gente começou com uma formação sobre o desenvolvimento da moral, né? Ficamos vários encontros, né? A Flávia foi trazendo essa questão do desenvolvimento da moral. Depois passou pela comunicação construtiva, pela comunicação não violenta. Quais são as características de uma comunicação construtiva, de uma comunicação não violenta? De que forma eu vou falar aquilo que realmente tem que ser falado, aquilo que tem que ser dito, né? Então, eu lanço uma observação, eu falo do meu sentimento, e quando eu faço a observação, eu foco no fato. Eu não trago nenhum juízo de valor para aquilo que eu estou falando. Então, gente, isso tudo é um aprendizado e realmente é um treino, não é, Flávia? Se é que pode usar essa palavra, é um treino. Tem que colocar em prática, tem que colocar, como a bicicleta. Você precisa realmente cuidar, porque é muito fácil a gente já fazer a observação e o juízo de valor. Então, é o fato em si. Como é que você está se sentindo em relação àquele fato? E que tipo de ajuda você precisa para resolver aquela situação? É uma situação problema, é um conflito, seja lá o que for. Então, existem formas de você trabalhar esta comunicação. E é importante que os profissionais que lidam com essas crianças, jovens, adolescentes, eles entendam como que é essa comunicação. Porque se essa comunicação não for bem feita, não adianta ele entender como que é o desenvolvimento da moral. Ali ele já perdeu a oportunidade de ajudar a criança a desenvolver o conflito e encontrar um caminho. Eu lembro também, Flávia, que uma das formações foi como que a gente organiza as melhores perguntas, né? Então, você tem perguntas transcritórias, né? Que é uma simples transcrição aí de informação. Você pergunta o quê, você pergunta quando, você pergunta onde, né? Você tem as perguntas operativas. As perguntas operativas, elas já envolvem mais a mobilização das operações mentais. Então, são perguntas que vão levar a uma reflexão, né? Como? De que maneira? Né? Então, as crianças, os jovens, precisam mobilizar operações mentais para poderem responder às perguntas. E você tem as perguntas que são perguntas divergentes, né? Pensamento divergente, que são aquelas perguntas que demandam inferência, demandam antecipação de uma situação problema. E que perguntas que você vai fazer, né? Imagine se, né? De que forma poderíamos fazer? Então, tudo isso, o professor vai se instrumentalizando, ele vai se enriquecendo, para que no momento da assembleia, ele saiba realmente fazer as melhores perguntas para ter o resultado esperado. E de que forma nós trabalhamos na escola? A gente trabalha com as rodas de conversa, a gente trabalha com as assembleias, e nós temos hoje um programa muito consistente que chama-se Programa de Convivência Cada Vez Mais Ética. Tá? Ele era um programa de convivência ética, a Flávia falou, não, Sueli, cada vez mais ética, né, Flávia? Até porque, às vezes, é muito pretensioso, né, gente? Porque, se a gente considerar... Como é que você garante, né? Exatamente, que já seja ética, né? Então, é um programa que está dentro do nosso currículo, é um programa institucional, e dentro desse programa, nós temos vários projetos. Então, tem o projeto anti-bullying, nós temos as assembleias,
nós temos esse ano, nós introduzimos o Mindfulness, né? O ano passado a gente começou com a formação dos professores e esse ano também. Mindfulness acontece todos os dias, 5 minutinhos. O professor vê qual é o melhor horário para trabalhar. Por quê? Porque o Mindfulness, ele trabalha uma habilidade muito importante, que é a autorregulação. No momento que ele trabalha o foco, o controle da emoção, o autoconhecimento. Então, esses 3 eixos, eles constroem, eles vão desenvolvendo a autorregulação. E para nós termos um comportamento eticamente desejado, né, nós precisamos que ele tenha essa autorregulação. Né? Então, são ações que vão se somando para a gente contribuir para que essa formação do ponto de vista da moral, do ponto de vista da ética, realmente aconteça. Acho que você precisa falar da formação com as famílias. Ah, bem rapidinho. Muito bem, Flávia. Vamos lá. Tem tempo? Não, não tem. Não tem? Ai, meu Deus. Não tem, mas nós criamos o tempo. E junto com isso, gente, nós também precisamos instrumentalizar as famílias. Porque se nós estamos falando dessa parceria escola e família, e aluno e filho, né? Na escola ele é aluno, em casa ele é o filho. As famílias também precisam entender como é que nós estamos trabalhando para que eles possam também contribuir em casa. Então, nós fizemos, sim, em uma das reuniões, um momento de mindfulness com as famílias, para eles entenderem como que nós trabalhamos. E eles relatam que os filhos também chegam em casa querendo explicar como é que funciona. Nós fizemos um ciclo de palestras com as famílias, a Flávia falando com as famílias, como que eles podem em casa fazer esse trabalho que se complementa ao trabalho da escola, né? E temos realmente alguns momentos em que os coordenadores também conversam com as famílias, né? Então, essas ações articuladas, nós pretendemos realmente que a gente consiga causar um impacto muito positivo do ponto de vista das relações saudáveis e respeitosas. Aquilo que a Flávia falou é verdade, não dá para você dizer que na sua escola não tem. Inclusive, quando a gente faz reuniões com famílias novas, eles perguntam, tem caso de bullying na escola? Ainda eu brinco com eles, vamos mudar a pergunta? O que a escola faz quando há um caso de bullying? Eu acho que é essa pergunta que vocês precisam fazer em todas as escolas que vocês visitarem. Porque não dá para a gente garantir. Então, a orientação, a equipe toda, sabe? Gente, é muito sério, não pode deixar passar. Deixa marcas para o resto da vida. É nossa obrigação, é nossa responsabilidade cuidar para que isso não aconteça. E quando acontecer, nós temos que, sim, seguir os protocolos para que a gente amenize, vamos dizer, essa dor e esse sofrimento. Ok, né? Muito obrigada. Obrigada. No fundo, eu estou a tirar um minuto a você para eu poder comentar. Não é verdade. Eu queria muito depois ter a oportunidade que a nossa plateia pudesse colocar questões. Não queríamos que saíssem daqui frustrados por não conseguir participar no painel. Mas só dizer que achei bem interessante que o programa se chame Convivência Cada Vez Mais Ética, porque isso dá exatamente esta ideia de sem fim que nós precisamos ter, não é? Não termos a utopia que um dia vamos lá chegar. E gostei também que tenham trazido o mindfulness. Nós sabemos agora pelos estudos mais recentes que a terapia tradicional ela já não chega e estas terapias de terceira geração são realmente muito importantes. Obrigada, Sueli. Eu que agradeço. Marina, a Marina Guzmão, a querida Marina Guzmão, é colega psicóloga, sócia fundadora do ITCC, criadora do protocolo MAR-TRI, de regulação emocional para crianças e adolescentes. E é nesta lógica que faz todo o sentido que ela nos venha falar, partindo da teoria para o exemplo e para o consultório,
como é que nós, então, podemos ajudar as crianças que estão envolvidas nos fenómenos de bullying? Obrigada. Bom dia a todos. Eu vou pedir para o Sandro colocar os slides, por favor. Enquanto que ele vai colocando os slides, eu vou agradecer, primeiramente, principalmente, a você, Rosário, né, que é a principal responsável por eu estar aqui hoje. Fez uma ponte importante aí, né, entre o meu trabalho e o Educa Week. E também aos organizadores, a Madalena, o Marcos, a Jurema, que me acolheram, me cuidaram com tanto carinho desde o início. E aos meus colegas de mesa. E a todos que estão aqui presentes. Eu venho de uma... Apesar de vir da educação, porque antes de ser psicóloga eu fui professora e trabalhei muitos anos com sala de aula, eu venho com uma fala um pouco diferente, porque é uma fala de dentro da clínica, mas que eu quero fazer vários ganchos, né, com a questão da educação e principalmente da prevenção. Assim como a Rosário, eu recebo no meu consultório, eu trabalho com todas as faixas etárias atualmente, mas a infância sempre foi a minha paixão, desde que eu entrei no magistério, e então, né, eu não preciso dizer que o meu principal público é infantil. Né? E, em função disso, eu desenvolvi vários instrumentos e ferramentas e livrinhos, porque eu acredito que na psicoterapia a gente... trabalha com o lúdico, mas que tem que ser um lúdico que tem um propósito. Né? Eu me preocupo muito com a psicoterapia que se perde no lúdico. Então, eu desenvolvi alguns baralhos e alguns jogos e alguns livrinhos. Se der tempo, eu falo um pouquinho sobre eles no final. Mas, principalmente, um protocolo que se chama Mardri. Né? E é sobre ele que eu vou falar. Tá bem? Deixa eu pegar aqui, vamos ver se funciona. Não funciona. Começar, então, trazendo esse dado que foi divulgado ano passado, né, que é um dado da Organização Mundial de Saúde, de uma revisão feita em 2019, né, onde eles apontam quase 1 bilhão de pessoas com algum transtorno mental, né, sendo 14% dos adolescentes do mundo, né, já apresentando algum transtorno mental. Nesse mesmo ano, né, o suicídio foi responsável por mais de 1 em cada 100 mortes, e 58% dos suicídios ocorreram antes dos 50 anos de idade. Nessa mesma revisão, a gente tem o abuso sexual infantil e a vitimização por bullying como apontados como os principais, né, causas da depressão, que hoje, para nós, é um assunto alarmante. Né? Quem trabalha com saúde mental sabe que assusta, né, o número de crianças e adolescentes com depressão. Né? Ansiedade também, né, mas a depressão é o que mais assusta. Então, a pergunta que eu trago é: o que é necessário para a gente reduzir os transtornos mentais? Né? E aí que vem o nosso gancho da clínica, da saúde mental com a educação. Porque eu acredito muito, né, que a questão principal é a gente prevenir. Né? Intervenções focadas na prevenção e na promoção de saúde. Né? Então, a gente trabalha lá com a ponta, lá com o final, que nem diz a Rosário, a gente recebe centenas e centenas de pessoas que trazem, entre muitas lágrimas, os seus sofrimentos, né, por terem vivido questões como agressões, como bullying, como assédio, né, como abusos. Né. Assim como a gente muitas vezes recebe também o agressor no nosso consultório. E a gente também precisa cuidar dele. Assim como muitas vezes a gente recebe os cuidadores, né, os adultos de referência dessas crianças, sejam eles os educadores, sejam eles os pais, né, as pessoas que fazem parte desse grupo de apoio que também sofrem. Né. Então, a Rosário pediu para que eu falasse um pouquinho do protocolo, né, que eu desenvolvi como intervenção, e eu vou ir fazendo os ganchos para vocês entenderem o que eu quero trazer em termos de prevenção. Né. Então, o protocolo TRI, ele era primeiramente um protocolo com 2 acrônimos, o nome e as etapas. Né? E antes dele ser terapia de regulação infantil, ele era terapia de reciclagem infantil. Isso porque o segundo acrônimo dele divide ele em 3 etapas. A primeira é trabalhe suas emoções, a segunda, recicle seus pensamentos, e a terceira, inove os seus comportamentos.
E como eu venho da cultura da terapia cognitiva comportamental, eu sempre acreditei que a reciclagem de pensamentos, ou seja, né, a gente poder estar atento às nossas cognições e às transformações das nossas cognições como o nosso alvo clínico. Então, eu sempre imaginei que essa seria a grande cereja do bolo, só que não foi, né? Ao longo desses anos, eu descobri, e não fui eu sozinha, eu tenho alguns dados de pesquisa, né, que mostraram que, na verdade, a grande mudança clínica dos meus pacientes e dos pacientes que passaram por todas essas pesquisas acontecia na fase T, trabalhe suas emoções. Tá? E é aí que está o nosso gancho para hoje. Opa, voltei. Então, eu não vou ler tudo isso aqui, eu quero principalmente chamar a atenção de vocês do terceiro item, né? A gente teve pesquisas na UFRJ, na USP de Ribeirão, e essa aqui que eu trago é uma pesquisa da PUC de Porto Alegre, tá? Que foi a pesquisa que eu acompanhei mais de perto e dei supervisão para o grupo que fazia o tratamento das crianças, né? O que aconteceu com esse grupo? A gente tinha crianças com depressão e com ansiedade, tá? Que fechavam sintomas clínicos para transtornos de depressão e ansiedade. Essas crianças, terminando a etapa T, trabalha suas emoções, 83% dessas crianças não tinham mais sintomas clínicos. Tá? E a gente teve um resultado lindo, né? 100% da nossa população, da nossa amostra, terminou o protocolo sem sintomas clínicos. Mas o que mais me chamou a atenção foi esses 83%. De crianças que já tinham um sofrimento tão grave ao ponto de terem um transtorno mental, né, conseguirem melhorar significativamente através de uma coisa chamada regulação emocional. E aí eu pergunto, por que a regulação emocional não pode estar na escola? Por que a gente não pode trabalhar com uma alfabetização emocional dentro das escolas, né, de forma que a gente atinja um público universal, e daí a gente volta para o meu segundo slide, né, e trabalha com prevenção. Se a gente consegue tirar crianças que têm já um transtorno mental com intervenções como essas, a gente poderia, com certeza, prevenir, né, muito mais o desenvolvimento desses transtornos ao longo da vida. Vou falar, então, muito rapidamente do que é a parte da regulação emocional do meu programa, do Martri, para vocês entenderem o quanto simples isso é estar numa sala de aula. As pessoas não precisam estar num setting clínico para a gente trabalhar com isso. Bom, eu desenvolvi um material, né? Vou ter que falar aqui rapidamente para vocês entenderem que esse material ele é um mapa, ele é um mar, ele é um tapete, né, que eu convido a criança a entrar comigo nele, e a gente vai visitando alguns arquipélagos, né? Então, a gente começa passando pelo iceberg, porque no iceberg, então, a gente conversa sobre os problemas que estão visíveis, né? Mas ali eu explico para a criança que a gente vai ter que fazer um mergulho juntos, eu, a criança e a família, para entender, né, o que tem como base aquilo que a gente não enxerga na ponta do iceberg. E aí a gente vai para nosso primeiro arquipélago, que é o arquipélago da investigação. Eu não vou falar sobre ele, porque não é o nosso assunto aqui, né? O nosso assunto aqui é o arquipélago seguinte, que é, deixa eu passar um pouquinho para frente, o arquipélago das emoções, né? Então, aqui a gente entra na etapa T, trabalhe as suas emoções, né? E cada etapa ela vem acompanhada de uma metáfora. Na etapa T, trabalhe suas emoções, a nossa principal metáfora é as ondas. A gente vai explicar para as crianças que as emoções são como ondas, que todas elas passam. A gente pode ter ondas de vários tamanhos. Eu posso ter uma marolinha de tristeza, eu posso ter uma onda média de medo, eu posso ter até uma tsunami de raiva. Mas é importante a gente entender que toda emoção passa e ninguém é aquilo que está sentindo. A gente precisa, sim, aprender o que fazer com essa emoção quando ela está lá nos sacudindo, como uma onda sacode um barquinho, né? Então, além dessa... Vocês estão vendo ali as ondinhas, né? Nesse arquipélago, a gente tem as ilhas de cada emoção. Então, a gente tem a ilha da raiva, do medo, do nojo, da tristeza, do amor, da alegria.
E lá embaixo a gente tem uma ilha que vai ter duas pontes que vão conectar com os outros arquipélagos, que é a ilha da autorregulação, né? Onde então a gente vai desenvolver exercícios para a criança trabalhar quando ela está se sentindo sacudida por alguma emoção, ela buscar recursos que a gente possa desenvolver juntos no processo terapêutico, mas que são recursos que a gente poderia estar desenvolvendo em qualquer sala de aula, né? Recursos para a gente regular a nossa emoção, entendendo que ela vai passar, mas que a gente precisa fazer alguma coisa com ela. Então, eu vou trabalhar com uma série de etapas, né, de regulação emocional, são 20 propostas no protocolo de regulação emocional, entre elas aceitar que as emoções passam, validar que as emoções existem, entender que elas têm uma função na vida da gente e que, na dose certa, elas são saúde mental. Eu preciso ter uma dose de medo para me preservar, para não me colocar em risco, mas medo em excesso é ansiedade, é fobia, né? Eu preciso ter uma dose de tristeza para refletir, para construir valores, mas tristeza em excesso é depressão. E assim vai, né? A raiva também, né? As pessoas, às vezes, têm dificuldade de validar a raiva, mas a raiva tem uma função na vida da gente. Inclusive, existem estudos que indicam que crianças vítimas de bullying têm um déficit na ativação da raiva. E, com isso, dificuldade de se impor, de dar limite para os outros. Então, a raiva, na dose certa, também é saúde mental. E, excessivamente, a gente também vai ter os nossos problemas de conduta, enfim, né? Então, todas essas emoções dosadas, né, reguladas, elas estão ali para nos proteger. E isso Darwin já dizia lá atrás, 1875, se não me engano, quando ele lançou o primeiro livro dele, que falava sobre a função das emoções, né? De lá para cá, muitos estudos validando esse assunto. Bom, ai, meu Deus. Então, essa última ilha ali, ela tem ponte. O nome dessas pontes são pontes da empatia. E elas conectam os arquipélagos, né? Inclusive, conecta o arquipélago das emoções com o arquipélago das atitudes, dos comportamentos, com uma ilha que se chama Atitudes para um Mundo Melhor, né? E é sobre isso que eu acho que a gente precisa trabalhar nas escolas, né? Então, eu vou passar aqui rapidinho, já falei da metáfora. Não vai dar tempo de falar dos 20 passos, mas são 20 passos de regulação emocional. Acho que, principalmente, vocês entenderem que esses 20 passos estão organizados em 5 pilares, né? Que passa, primeiro, pela psicoeducação, a criança entender a função das emoções na vida delas, entender até onde a emoção está ali para nos proteger, entender que ter medo de uma aranha talvez seja importante, mas é diferente de ter medo de ficar na escola longe da mãe, né? Onde existe um perigo real, né? Depois, desenvolver a autoconsciência emocional para que a gente chegue na autorregulação, que são esses exercícios que a gente vai fazer, exercícios onde entra também o mindfulness, a respiração, exercícios de relaxamento, exercícios onde a criança possa buscar a resolução de problemas, né? E chegamos, então, na empatia, né? A gente entende que não existe empatia se a gente não desenvolve autoconsciência emocional. Eu só vou entender o que é raiva, medo, tristeza no outro se eu entender o que é isso em mim. Então, a empatia passa por autoconsciência emocional. E, por final, a socialização saudável. E, gente, o maior estudo sobre felicidade nos mostra que o coeficiente da felicidade está relacionado a isso. A socialização saudável, né? Não ao consumo, como a maioria das pessoas acredita. Esse estudo mostrou que depois que a gente recebe um mínimo para se sustentar, porque a gente precisa mesmo disso, né? A partir dali não há diferença nenhuma, né, sobre o quanto a gente ganha mais para ser mais feliz. Agora, existe uma diferença brutal, né, no tipo de relações sociais que a gente tem para a nossa felicidade. Não vai dar tempo, né? Tá. Então, eu ia falar um pouco mais sobre empatia, né? Dizer que ela é uma função reguladora das emoções, que ela conecta. Mas o que eu queria, talvez, finalizar dizendo que as funções correlatas da empatia, né, é o que talvez a gente tenha que desenvolver
dentro dessa ilha que busca um mundo melhor, né? Então, a gente parte da empatia para falar de colaboração, lembrando que colaboração, diferente de cooperação, cooperação é quando a gente faz algo que a gente tem um resultado junto, e a colaboração a gente faz algo por outro sem necessariamente ganhar com isso, né? A autocompaixão, a compaixão, né, que é aí sim, né, as pessoas confundem o conceito de empatia e compaixão, né? Empatia não é só sentir o sofrimento do outro, é sentir o que o outro sente, independente de qual seja a emoção. Enquanto que a compaixão, sim, é a gente se conectar com o sofrimento do outro, né? A construção dos meus valores e o desenvolvimento da tolerância pessoal. Não vai dar tempo de falar dos livrinhos, tá? Mas basicamente a ideia é que cada livrinho explique para a criança a função de cada uma dessas emoções. E, para terminar, lembrar que desregulação emocional é sinônimo de psicopatologia. Então, quanto mais a gente puder ter a regulação emocional dentro de lugares que alcancem um público universal, menos transtornos mentais a gente vai ter na nossa vida. Tá bom? Muito obrigada. Marina, muito obrigada. É sempre, ficaríamos ouvindo, mas eu tenho muita empatia pela esperança que você teve que isso coubesse em 10 minutos, não é? Que não ia dar. Só chamar aqui a atenção desse tema muito importante da autorregulação. Ele parece demasiado básico, mas na verdade ele é tão fundamental como se nós pensarmos nas 3 pessoas envolvidas no bullying, na vítima, no agressor e nas testemunhas, todas elas. Vocês falam de testemunhas? Quem observa? Espectador. Ok. Então, todos eles têm emoção desregulada naquele momento, não é? A vítima tem a tristeza desregulada, o agressor tem a raiva desregulada e muitas vezes o espectador tem o medo desregulado também, que se eu for intervir, se o agressor vira para mim, não é? Então, muitos parabéns por esse seu trabalho. Só um comentário. A vítima não necessariamente tem a tristeza desregulada. Às vezes ela tem a raiva desregulada para menos. Não é? Para menos. O déficit da forma como expressamos estas emoções, que você falou e muito bem, que Darwin também nos falava sobre o papel adaptativo que as emoções têm na nossa vida. Então, e dar também os parabéns, porque todas estas imagens que nós vimos é material que você produziu sozinha, e então é assim, muito obrigada pelo seu contributo. E o último, aqui o nosso homem do painel, João Paulo Prado, vice-presidente jurídico do Grupo Salta Educação, e entre outros cargos, que eu não copiei todos para aqui, o presidente da Comissão de Educação da Associação Nacional de Escolas Particulares. Assim é que é. Será certamente muito útil ouvir como é que as leis entram aqui nos fenómenos de bullying. A Flávia falou que já existe lei para o bullying no Brasil, em Portugal ainda não. Então estou bem curiosa, até é a minha luta lá, não é? Eu sou autora de um jogo de tabuleiro de prevenção do bullying e para toda a família. E a minha luta pública é sempre como é que aqui ainda não está legislado. Então, estou bem curiosa de ouvir como funciona aqui. Obrigada. Tá bom. Obrigado. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Prazer estar aqui. Eu acho que a minha fala ela tende a ser um pouco disruptiva em relação a que está no painel. Eu acho que está legal, porque a gente está fazendo um painel que ele é bem complementar e multidisciplinar, né? Então, eu vou tentar, Rosário, assim, fugir um pouco da parte pedagógica, até porque não é a minha especialidade, a minha formação é jurídica, apesar de ser uma formação jurídica e uma vida muito dentro de sala de aula, né? Eu comecei minha carreira como professor de pré-vestibular, e aí virei diretor de escola e diretor regional, então toda a minha carreira foi dentro da sala de aula, até que estou aqui como diretor jurídico. E aí eu vou tentar puxar um pouco a fala, que é claro que tem que ter uma fala legal, e depois a gente pode até falar um pouquinho da lei especificamente, tá, Rosarinho? Mas a fala para gestores escolares aqui, que eu gostaria de ter, e pegando um pouco do gancho do que a Flávia e a Sueli principalmente falaram, por mais que a gente se esforce excessivamente em trazer da melhor forma, da melhor competência, as soluções desse tipo de conflito na escola, tem vezes que eles extrapolam, tem vezes que eles transcendem e a escola não é capaz de solucionar esses conflitos. Vou usar a palavra escalar, porque hoje a gente tem uma empresa que vai chegar a 125 mil alunos.
Você imaginar que de 125 mil alunos, a gente tiver conflitos que escalam numa proporção de 0,5%, a gente está falando de 600 conflitos por ano em 200 dias letivos, então chegam 3 grandes problemas para mim por dia para a gente lidar. Problemas que escalam, e é claro que a gente está se esforçando cada vez mais para reduzir esses problemas que escalam e que saem do âmbito escolar. Então, eu queria fazer uma fala que é o que a gente faz lá na área, assim, que é como que eu protejo a escola também. Que, assim, a escola está fazendo o máximo esforço possível para, pedagogicamente, resolver esses conflitos, eu vou chamar genericamente conflitos aqui, mas, caso escale, o que eu também preciso fazer para conseguir mitigar os danos à própria escola. Então, a minha solução aqui não vai ser uma solução pedagógica, e aí, entrando um pouco na sua fala, tá, Rosário, eu de verdade não acredito que a gente resolve problema de bullying por meio exclusivamente de lei, e muito menos acho que um juiz vai solucionar um problema psicológico, um caso de bullying, apesar deles acharem, em geral, que solucionam. O juiz se acha um Hércules e parece que ele quer resolver tudo no mundo, mas não vai. No final das contas, o que ele vai resolver é uma questão de um dano que aconteceu no ambiente escolar. Ponto. Então, quando chega, para mim, o caso, chega com esse viés, que é o viés do dano. E nos 3 casos, do bullying, do assédio, da agressão, se a gente pensa numa questão jurídica, numa questão que pode, de alguma forma, dilapidar o patrimônio, impactar o patrimônio da escola, a gente tem que pensar no dano. Então, aqui, vamos puxar um pouco, e eu acho que é uma fala muito parecida com o pedagógico, mas para o jurídico, que pensa num dano para a escola, que é uma decisão judicial que possa, uma sentença que possa estabelecer que a escola tem que pagar uma indenização para uma família. E a gente sabe que isso acontece, né? Escalou algum tipo de conflito, um caso de bullying, um caso de assédio, um caso de agressão, seja por algum motivo específico, até por oportunismo, e o Brasil ele é muito litigante por oportunismo, a gente sabe, isso chegou no judiciário, a gente defende. E como é que a gente consegue defender, e como é que esse dano se caracteriza, como é que a gente olha isso do ponto de vista jurídico? Vou trazer um pouco esse viés para cá agora. É o seguinte, se existe uma indenização, é porque, de fato, aconteceu um dano. Então, a gente tem sempre que se prender ao dano. E aí, qual é o dano que é indenizável? É um dano que aconteceu, basicamente, por 3 pilares. Tem um tripé, que é a base do dano. Houve, de alguma forma, um prejuízo, ou houve, de alguma forma, uma perda, ou houve, de alguma forma, um dano a alguém. Esse dano, ele aconteceu em função de uma conduta de outro. E, por último, tem que haver a comprovação do que a gente chama no direito de nexo de causalidade entre a conduta e o dano ocorrido, necessariamente. Então, vamos supor que a gente esteja passeando no trânsito, tem uma pessoa alcoolizada e mexendo no celular, e ela dá uma fechada no nosso carro. Uma atitude completamente irresponsável que poderia colocar nossos filhos em risco. Mas não bateu. Você ficou irritado, ela lá alcoolizada, pediu desculpas e seguiu. A conduta não causou um dano ao seu patrimônio. Não tem o que a gente recorrer ao judiciário nesse caso. É claro que ele está infringindo leis e ele pode ser punido de outra forma, mas ele não tem o que indenizar a gente porque a conduta dele não causou um dano, então não houve um nexo de causalidade. Mas se ele bate no nosso carro e gera algum tipo de problema no nosso veículo, naturalmente ele tem que indenizar, porque houve um dano decorrente da conduta, o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. O que a gente olha na escola é sempre isso. Será que houve uma conduta que gerou um dano em algum aluno responsável ou professor, e tem um nexo de causalidade, eu consigo comprovar que essa conduta foi o que de fato gerou aquele dano? É isso que pode gerar algum tipo de indenização. E essa indenização ela pode ser custeada pela escola, pelo diretor, pelo professor, dependendo de quem gerou esse dano. Esse é o primeiro ponto. Ele está muito parecido aqui com a lógica pedagógica, né? Isso vai acontecer no nosso ambiente escolar. Diversas vezes vai acontecer. E aí, quais são as dicas aqui? Eu tenho pouco tempo, depois a gente pode resolver como perguntas, mas o que eu vejo muitas vezes é a escola, ela colocando muito esforço, muita energia no seu projeto pedagógico para que ela possa, de fato, solucionar genuinamente os casos. Porém, ela coloca menos energia numa futura defesa. E essa futura defesa, para a gente, basicamente tem que ser simplificada em evidências. Se eu tivesse que dar uma única mensagem aqui para todo mundo que eu converso, evidenciem tudo que vocês fazem na escola, para que, no futuro, a gente possa se defender. E essas evidências, elas deveriam ser baseadas em 2 aspectos. Aspectos gerais, que são
Fiz um treinamento, olha a evidência do treinamento. Tem uma política escrita, olha a evidência da política escrita. Poxa, tem um projeto socioemocional super bacana que a gente fala sobre bullying, casos de racismo na escola. Olha o nível de evidência que eu tenho na escola, evidências gerais. E tem evidências que são evidências específicas, que são evidências que a gente aponta naquela relação. Na maior parte dos casos, nossa experiência. Chega o caso e a diretora escolar ou a coordenadora fala assim, olha, a mãe ou a fulana de tal ameaçou a gente de processar a escola. Ou chegou um processo, a gente liga para ela e fala, o que houve? E ela fala, esse aluno era problemático. É a primeira mensagem que a gente sempre escuta, esse aluno era problemático. A gente tem um desafio histórico com esse aluno. Eu falei, tá bom, já entendi. Se tem um desafio histórico com esse aluno, nós deveríamos ter evidências individuais a respeito desse aluno, não deveríamos? A gente tem um sisteminha que a gente pode lançar tudo isso, ou uma ficha do aluno, ou uma pasta à moda antiga. Me mostra isso, por favor. Deixa eu ver qual é o histórico que a gente tem evidenciado desse aluno. Ah, isso a gente não tem, não. Então tem um monte de evidência que está na cabeça de um monte de coordenadores e diretores, porém, cadê, de fato, uma convocação para uma conversa com esses responsáveis? Cadê a convocação para o aluno? Cadê uma advertência formal que a gente dá para esse aluno? Ou cadê um tipo de conversa, uma aplicação específica para esse aluno que a gente conseguiu evidenciar ao longo do tempo? Porque simplesmente no futuro eu virar para o juiz e falar, juiz, olha, aconteceu isso, e o histórico desse aluno é um histórico que de fato tem problemas com a escola, não adianta nada se eu não mostrar evidências em relação ao aluno. Aí então ele fala assim, ah não, mas eu já convoquei os pais várias vezes aqui na escola e eles nunca vieram. Falei, pera lá, nunca vieram à escola e a gente simplesmente negligenciou. A gente sabe que a gente tem que resolver o conflito entre escola e responsáveis, trazer todo mundo no nosso ambiente. E ele nunca apareceu. E você nunca colocou um terceiro para solucionar? Quando a relação escola e responsáveis não funciona, a gente traz o conselho tutelar. Ah, João, o conselho tutelar no meu ambiente não funciona. A gente sabe. Tem muito conselho tutelar que é extremamente dedicado e de fato são presentes, mas tem alguns que não são. Mas qual é a nossa obrigação? A nossa obrigação é notificar. A nossa obrigação é dizer, olha só, eu estou tentando solucionar os meus conflitos com esses responsáveis, com esses alunos, eu estou tentando solucionar o conflito entre esse aluno e os demais, só que os responsáveis não são presentes. Eles não me auxiliam nesse conflito. Conselho tutelar, me ajuda? Convoca esse responsável aqui, porque lá na frente eu vou conseguir me defender melhor. E aí eu já estou falando uma defesa jurídica. Cá entre nós, é impressionante isso, porque quando você pode contratar o melhor advogado do mundo, tecnicamente falando. Se ele não entende do ambiente escolar, ele vai fazer uma defesa focada no problema. Se você faz uma defesa focada no problema, que é uma defesa focada na conduta especificamente, você sempre vai perder. Porque aquele caso isolado e com uma lupa, ele vai ser sempre um caso terrível ao olho de um terceiro, que observa e que decide sobre aquele caso. Então, qual é o nosso objetivo? É tirar a lupa daquela conduta especificamente. É mostrar que ali não tem uma foto, mas tem um filme. E como é que eu mostro qual é o filme? Eu mostro que tem uma preparação da escola, evidencio. Eu mostro que tem uma relação histórica de tentativa de solução entre a escola responsável e talvez o conselho tutelar, evidencio. E aí eu falo, olha, infelizmente, a consequência foi essa. E talvez esse dano tenha até acontecido. Eu tenho diversos magistrados que chamam a gente e falam assim, olha, infelizmente eu vou ter que condenar. Porque não tem jeito. Porque assim, a lei ela é fria. Ela fala, existe o dano, existe a conduta, existe o nexo de causalidade, eu vou ter que condenar. Mas vamos combinar o seguinte, eu vou condenar em R$300. É simbólico, só porque eu não posso descumprir a lei. Mas eu vi que vocês, como escola, estão se dedicando. Eu sei que é difícil essa relação de escola e responsáveis muitas vezes. Ou então, ele chama o responsável e fala assim, vamos fazer um acordo aqui? Aí ele fala para a advogada, faz o acordo porque é melhor. Ou seja, ele entendeu o filme, não ficou algo muito isolado. Então, eu não vou me estender muito aqui, mas eu acho que fica essa sugestão, assim, acho que as falas aqui são maravilhosas e eu adoro participar desse tipo de mesa, de conversa, porque eu aprendo muito e a gente consegue sempre defender melhor conforme a gente aprende. E nas escolas eu faço muito isso, cada vez que acontece um caso como esse, eu pesquiso e vejo como que as escolas conseguem evoluir e me ensinar cada vez mais. Mas a minha fala é de algo que é bem mais simples do que solucionar o conflito em si. Mas ao mesmo tempo pode reduzir de tal forma o impacto sobre a escola, e aqui eu não estou falando só do impacto indenizatório, eu estou falando do impacto midiático. Gente, cá entre nós, aconteceu um caso, assim, são milhares de casos, mas um caso de agressão em uma das nossas escolas.
Por que eu vou responder para uma mídia que pede uma manifestação nossa, de que, olha, de fato aconteceu o caso, mas era um caso de um aluno que brigou com fulano? Eu não vou falar isso. A minha resposta para a mídia vai ser, a minha escola tem um protocolo X, olha a evidência, ela treina dessa forma, ela pratica isso, é uma escola de tantos anos de tradição, ela tem toda uma cartilha de combate, ela tem um código de conduta de professores e funcionários, ela faz uma série de treinamentos, está vendo? Mostra o filme, eu não preciso dar destaque para o problema, porque se eu der destaque para o problema, eu sempre vou ter um dano maior para a minha escola. Então, aqui, seja para fins de defesa judicial, para fins de defesa administrativa, de um registro de ocorrência, seja para fins de defesa da imagem da escola, registrem, evidenciem tudo. E sempre em que não for possível solucionar o conflito entre a própria escola e os responsáveis, coloquem o conselho tutelar na mesa. Notifiquem o conselho tutelar, porque lá na hora de defender, a gente vai falar, eu já sabia que existia um conflito, eu me esforcei muito, os pais foram negligentes e o conselho tutelar está ciente desde sempre. Eu não estou construindo essas provas agora não, tá vendo? Está aqui, ó, a gente já está tentando solucionar e os responsáveis nunca foram presentes. Então, a minha fala aqui é um pouco diferente, mas ela é uma fala mais voltada para essa proteção da escola. E aí, se você me der um minutinho, André, assim, a gente tem no Brasil uma lei de fato, que é uma lei de combate ao bullying, como diversas outras leis, e eu acho que o Brasil ele é um pouco diferente de Portugal, né? Ele legislativo, a gente tentou aprender algumas coisas, mas eu costumo falar que o direito brasileiro ele é uma espécie de uma cópia enjambrada de uma série de direitos pelo mundo. A gente não tem uma autonomia jurídica. Sabem aquele brinquedinho? Meu filho de 1 aninho adora. É uma tartaruguinha que tem vários objetos que você vai tentando encaixar, né? O quadradinho. É como se o direito brasileiro é como se a gente pegasse diversos objetos, mas na hora de encaixar a estrelinha no quadrado, ele não passa e aí você faz assim, ó, e afunda. E aí você vai encaixando um monte de lei meio doida, sabe? Não que a lei de bullying não seja excepcional. A redação dela é boa, pedagogicamente ela é boa, ela é prescritiva, porém, qual é a lógica de uma lei na minha cabeça? A lógica de uma lei é que, de alguma forma, ela tem que trazer algum tipo de enforcement, ela tem que trazer o poder, porque a justiça ela vem para solucionar o conflito no aspecto final. Então, se eu trago uma lei que ela simplesmente é preditiva, talvez ela não precisasse ser uma lei. Talvez ela só precisasse ser algum outro material melhor, mais bem preparado, com uma fala mais psicológica. Eu não preciso passar pelo parlamento, onde tem um monte de gente que não entende desse tipo de coisa. Então, eu acho que a lei ela é importante, mas ela é importante quando ela vem com foco na solução do conflito, na solução do problema. Quando a gente, de fato, precisa usar a espada do Estado para solucionar isso. E nesse caso do bullying especificamente, eu acho que é legal, porque ganha notoriedade. Então, infelizmente, a gente usa a lei como uma forma de dar notoriedade para o problema, porque vira midiático, porque virou uma lei, mas ela acabou não sendo tão eficiente na solução dos problemas em si. Eu acho que é isso que a gente gostaria de ter protocolos melhores, que eu não acredito que deveriam vir do legislativo. Eu acho que poderiam vir do executivo, do Conselho de Educação, por exemplo, dos conselhos de educação. Eu acho que poderia ser um trabalho do Ministério da Educação, trabalhos mais focados em quem entende especificamente do assunto. Sim. Flávia, passo já. Obrigada, João. Isso. Eu acho que a sua fala cumpriu exatamente o propósito da Educa Week, que é despentear, não é? Então, todos ficamos aqui com muitas ideias novas para pensar. Só defendendo aqui a minha honra, eu não acho que a legislação vá acabar com o bullying, nem pensar, nem é função da magistratura resolver os problemas de bullying. Aquilo que eu lamentei que não houvesse em Portugal é leis que protegem mais as vítimas do que a escola, não é? Portanto, os agressores, eles passam constantemente impunes e seria importante eles entenderem que uma coisa são as brigas comuns do desenvolvimento, outra coisa é o dano intencional e que vai ter impacto duradouro e na vida toda. Aí é ótimo. Mas, sim. É ótimo, assim, a gente tem, aí, por exemplo, a gente tem aqui um Estatuto da Criança e Adolescente. Isso. A gente tem, por exemplo, legislações que regulam atos infracionais, que são de menores. Quando esse caso era provavelmente aí que eu estava nós deveríamos alinhada. ter mas aí com uma característica que já tem que ser de alguma forma punitiva, porque no âmbito legislativo a gente precisa solucionar pela punição. Isso. Eu acho que ficou bem claro essa questão, não é? De a lei ser focada na solução.
E eu acho que também foi muito importante você trazer à consciência outro aspecto importante do bullying. Quando nós muitas vezes falamos do bullying, nós focamos na capacitação dos envolvidos. E esquecemos que a escola também é uma entidade envolvida. Então, acho que foi muito interessante você colocar a luz nesta ideia de como é que a escola, ela enquanto instituição, também se protocolariza, vocês usam assim, como é que ela desenvolve protocolos, não é? Como é que nós vamos agir quando isto acontece nas nossas instalações? Qual é o passo seguinte? Quem é que convocamos? Quem é que sinalizamos? Quem é que nós chamamos de lá de fora para nos vir ajudar a resolver o problema? E eu acho que foi muito interessante, porque necessariamente pelas nossas áreas de intervenção, nós falámos dos envolvidos no conflito e você conseguiu trazer a escola como instituição também envolvida no conflito e muito obrigada por isso. E então acho que o meu papel tirano a tirar os minutos nos salvou minutos para passar à plateia. E a boa notícia é que nos desligaram as telas e, portanto, eu acho que temos tempo infinito. Há pouco dizia 15 minutos, mas agora não diz nada e, portanto, todas as questões serão certamente respondidas. Se alguém tiver. Tem ali uma... Não sei se tem micro. Tem? Então, voltou. Temos 11 minutos. Está chegando o microfone aí, está chegando. É aqui. Ali. Bom dia. Bom, tem algumas questões que eu queria colocar, por favor. Queria talvez que a Flávia e a Sueli comentassem um pouco sobre o cyberbullying. E a partir também do cyberbullying, pensar sobre a culpa, entre aspas, da escola, que o João falou, né? O João Paulo falou. Porque no caso do cyberbullying fica mais complicado delimitar até que ponto isso é algo que tem relação com a escola, mas acredito que tenha, né? A Flávia pode falar também sobre isso. E aí, João Paulo, pensando nisso, se você considera que, e os outros também debatedores, que em algum momento a escola possa também ser considerada culpada ou omissa. E eu achei interessante você falar do Conselho Tutelar. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho se, de fato, para além de criar evidências, que eu entendi que esse era o foco da tua fala nesse momento, se isso é efetivo de alguma forma. A gente teve o caso da Tomásia Montoura aqui em São Paulo, que envolveu o Conselho Tutelar, né? O garoto tinha passado pelo Conselho Tutelar. Então, queria que vocês comentassem um pouquinho. Eu sei que eu fiz várias perguntas, quais vocês puderem responder, eu agradeço muito. Posso começar? Muito obrigada. Bom, o cyberbullying atualmente é o maior desafio, né? A gente falou muito do bullying, mas a frequência, a reincidência, a incidência, aliás, do cyberbullying é muito maior, exatamente porque o envolvimento, sobretudo dos adolescentes, com as novas tecnologias é muito grande. E há um equívoco, ao meu ver, das escolas imaginarem que o fato de haver as agressões virtuais acontecendo fora da escola, a escola deixa de ser responsável. O espaço é virtual, mas os sujeitos envolvidos são nossos, são da escola. Então, é de responsabilidade da escola, na promoção da convivência, trazer esse debate do discurso de ódio, de como é que é a sua relação nesse mundo virtual, né? Todo mundo tem, lógico, uma área, né, que se trabalha com as tecnologias na escola, mas às vezes a abordagem disso, desse momento, ela é mais técnica, mais de como utilizar e menos reflexiva do ponto de vista ético. Isso é fundamental que aconteça. Então, não há isenção da escola, e eu acredito que não deva haver, nesse processo. Claro que a gente não pode culpabilizar nunca a escola nessas situações, mas ela é também responsável porque ela está trabalhando com a formação, né, dos sujeitos. Então, o cyberbullying é um fenômeno mais recorrente, ele é um fenômeno que tem gerado muito sofrimento, né, quem atua na clínica sabe disso, e sobretudo porque não adianta mudar de escola,
você foi exposto de alguma forma, porque existem vários tipos de agressão virtual, não só o cyberbullying, né? Mas não precisa da recorrência. No momento que você divulgou uma foto, que você expôs alguém na rede, você não precisa fazer a segunda vez. Por isso ele é mais grave do que o bullying. E a escola precisa estar conectada com esse trabalho, se envolver ativamente, proativamente com essas discussões, ter os registros desse trabalho, porque esse é um fenômeno que vai acontecer. E não tem como a gente usar essa justificativa. Ah, ocorreu nas redes sociais, então a escola não tem responsabilidade. Tem, porque os sujeitos que participaram desse episódio são alunos. E isso vai pipocar dentro da escola. Vocês já viveram, de certa forma, essa situação. Isso vai pipocar na sala de aula, isso vai acontecer e vão haver desdobramentos dentro da escola, caso a escola se faça de paisagem, sabe? Não aconteceu aqui, então não vou falar sobre, não vou fazer sobre. Mas os alunos vão comentar sobre isso, né? Então, acho que essa é uma questão. A outra questão que você traz, desculpe, eu acho que o João vai falar melhor do que eu, mas, de certa forma, eu também tenho um envolvimento com o Conselho Tutelar. Eu estive secretária de Educação do município, eu atuo nas escolas que sofrem os ataques. Nesse momento eu estou aqui, mas existe uma escola em Poços de Caldas, que é a minha cidade, que sofreu um ataque a semana passada, e eu estou totalmente envolvida com isso. E o Conselho Tutelar é bem o que você falou. Existem diferentes atuações, aquela que não traz nenhuma contribuição efetiva para a escola, mas é uma instituição que precisa ser acionada, que só vai melhorar a atuação quando ela, de fato, for solicitada para o seu papel, né? Então, o Conselho Tutelar é uma instituição que está compondo esse comitê intersetorial que é necessário de ser composto, né, numa situação de ataque contra a escola, e tem atuado muito efetivamente. Então, há uma prática das escolas públicas, né, de acionar o Conselho Tutelar de forma recorrente, mas eu percebo, pode ser uma percepção errônea, que há um preconceito das escolas particulares em agirem dessa maneira, sabe? Em recorrerem ao Conselho Tutelar. E isso precisa ser desmistificado, né? Nós não podemos ter esse olhar elitista para uma instituição que existe exatamente para cumprir a sua função de intermediar situações como essa que você colocou, da omissão da família em relação às inúmeras solicitações da escola, né? Então, se existe a instituição, ela precisa ser acionada. É engraçado que, na nossa concepção, a escola particular, ela tem uma necessidade ainda maior de acionar do que a escola pública, né? Porque a gente entende constitucionalmente que a educação ela deveria ser o tripé, né? Que é a família, a própria escola particular, quando ela age, e o Estado. Então, o Conselho Tutelar, ele é o primeiro braço do Estado que a escola particular deveria recorrer. Antes da promotoria, ela está inclusive vinculada ao braço da promotoria, mas é a primeira passagem ali, né? E é quem está preparado para lidar com o ambiente escolar. Existe uma frustração generalizada, eu acho que os conselhos tutelares, eles estão evoluindo com o tempo, estão se construindo, tem alguns que não são tão atuantes quanto outros, mas entendo que deveria sim sempre passar pelo Conselho Tutelar. Bem, falando especificamente do ponto de vista jurídico, tá? Quando a gente fala de conduta, que eu falei que é a conduta que pode causar um dano, a conduta que pode causar um dano, que ela é indenizável, ela necessariamente parte, eu vou ser um pouco técnico, mas vou tentar ser didático aqui. Ou essa conduta é dolosa, vocês sabem, o crime doloso, né? Ela é intencional, então eu pratiquei aquele ato porque eu quis, ou essa conduta ela é culposa, eu não tive a intenção, porém eu tive culpa. E por que eu fui culpado daquilo? Porque ou eu agi com imprudência, ou eu agi com imperícia, ou eu agi com negligência. E quando a gente fala da conduta da escola, em geral, ela é culposa por negligência, a conduta indenizável. Vamos levar isso para o cyberbullying, que foi a sua pergunta. Eu não escutei seu nome, desculpa. Laura. Tá bom. Então, Laura, vamos para a sua pergunta do cyberbullying, assim, vamos falar de questão judicial especificamente. E eu estou super de acordo com a Flávia que isso vai chegar no ambiente escolar. De alguma forma vai chegar no ambiente escolar. Mas, primeira coisa, a escola deveria ter um código de conduta muito específico para tratar sobre redes sociais. Por quê?
Porque a gente não consegue controlar todos os agentes que estão no interior da escola. É natural que algum professor ele vai exagerar no contato com o aluno na rede social, ou o coordenador, mas é importante que haja um código que diga a instituição, ela gostaria que todo mundo aqui envolvido agisse assim. Então, você não poderia se relacionar em rede social de determinada forma e por aí vai. Essa é uma forma de blindagem, porque assim a gente consegue separar o que é institucional do que é particular, do que é pessoal, daquele agente que não está agindo em nome da escola. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, aconteceu o cyberbullying. Como é que a gente vai avaliar se a escola, de fato, ela teve responsabilidade do ponto de vista jurídico sobre isso? Dolo não tem, né, porque ela nem participou, pela culpa. Será que, de fato, ela foi negligente? Por quê? Havia um coordenador naquele grupo de WhatsApp onde aconteceu o bullying ou não havia? Havia algum meio razoável de alguém da escola tomar conhecimento daquele caso de bullying? Ele foi levado à escola? Porque aí são casos distintos. Na minha defesa, eu posso mostrar para o juiz o seguinte, olha, aconteceu esse caso, no final de semana, ele está completamente separado, a escola não participa daquele grupo de Facebook, ou de Instagram, ou de WhatsApp. Na segunda-feira veio o caos, quando chegou na escola. Eu não tinha meios hábeis, razoáveis de conseguir agir. Então, eu não fui negligente, eu não fui imperito, eu não fui imprudente aqui. Ou seja, não só eu não tive a intenção, como eu não tive nenhuma culpa em relação a isso. Então, eu não posso ser responsabilizado. Agora, se de fato havia a participação de alguém da escola por muito tempo, que viu aquilo ocorrer por muito tempo, e não tomou nenhuma atitude, aí eu acho que existe algum tipo de negligência, então pode haver responsabilização. Então é claro que tem que olhar caso a caso, mas a gente olha muito a técnica da negligência ou da culpa da escola envolvida, para a gente entender se tem uma responsabilidade civil ou não naquele caso. Vou só, como estamos mesmo no final, só acrescentar aqui uma coisa que me parece muito importante. Mais de 80% de casos do cyberbullying não são denunciados porque as crianças não sabem que aquilo configura crime e que aquilo configura agressão, intencionalidade e bullying. Então, para que a escola possa ser envolvida, possa ativar os seus programas de competências, possa prevenir e possa tentar resolver, nós precisamos sensibilizar os alunos. O que é que não está ok que aconteça? Sempre que dói, sempre que ofende, nós podemos e devemos sinalizar. Eu não sei se aqui no Brasil vocês usam a expressão ser queixinhas. Usam essa expressão? Queixinhas, fazer queixa. Então, em Portugal, quando você diz assim, mãe, o António está a usar os meus sapatos. Nós, em Portugal, nós dizemos muitas vezes esta expressão, não sejas queixinhas. Ou não vem fazer queixa do que não é importante. Então, vai crescendo na cabeça da criança que você não pode pedir ajuda quando alguma coisa dói. Vai crescendo na criança esta sensação de que nós sozinhos devemos enfrentar e resolver. Então, é muito importante nós ensinarmos o jovem a diferença entre queixar e denunciar. Porque o que dói e o que nos agride, nós podemos e devemos denunciar. Fazendo a ponte para o que o João estava a dizer. No cyberbullying, se o jovem souber que aquilo configura um quadro que pode ser punido, ele provavelmente vai denunciar mais cedo e a escola pode agir mais cedo. Muito obrigado a todos, obrigada a este painel maravilhoso, obrigada a todos os que assistiram hoje e esperamos ter lançado aqui algumas sementes de mudança. Muito obrigada. Acho que só passando um recado a todos, não, muito rápido, só lembrar que às 14 horas, aqui no palco Maria Montessori, voltamos com um painel sobre inteligência artificial na educação, no palco Anísio Teixeira, sobre os impactos das políticas públicas na educação da primeira infância, e no palco Paulo Freire, sobre investimentos em ESG, saúde mental e educação. E recomendo fortemente que todos almocem aqui na nossa praça de alimentação. Muito obrigado a todos.